Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui com você para trazer uma mensagem abençoada. Você que quer ter um dia na presença de Deus, um dia cheio de fé, de esperança, que os seus problemas não te abalem, você está no lugar certo. Porque eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu fico tão feliz de ver que nós estamos criando uma corrente de oração por todos os cantos desse Brasil, fora do Brasil, e eu creio que muito mais o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho, porque assim o YouTube vai enviar uma notificação quando eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E como eu sempre digo, se o seu dia começar com oração e terminar com oração, tudo o que acontecer durante ele vai cooperar para o seu bem. Aleluia! E é exatamente isso que eu senti no meu coração de compartilhar com você. Porque a nossa vida com Deus, ela é cheia de altos e baixos. Algumas vezes nós estamos tão bem, tão próximos de Deus, que nós sentimos que nada vai nos abalar. Mas tem dias em que nós somos tomados por um desânimo tão grande que nós não queremos sair de casa, queremos ficar ali deitados na cama o tempo todo, fugindo da realidade. E muitas vezes, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, nós começamos a ter raiva de nós mesmos, começamos a achar que Deus não tem por que nos amar, que Deus vai nos abandonar. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, nós não somos os únicos a passar por essas situações. Se existe um homem na Bíblia que é citado como um exemplo do que não fazer, do que não dizer, este homem é o apóstolo Pedro. A Bíblia mostra que ele tinha um temperamento forte, ele era impaciente, agia sem pensar e em muitas situações ele era até intolerante. Mas ele amava muito Jesus e nós sabemos que ele tinha um desejo muito grande de estar com ele e que esse desejo era maior do que as suas fraquezas. E você que está me ouvindo aí, com certeza, você também tem o mesmo sentimento. Você deseja estar com Jesus acima de qualquer coisa. Você sonha com aquele dia em que você vai se encontrar com Ele e dar um grande abraço. E justamente por querer estar com Jesus, você se sente mal quando você peca. E isso é obra do Espírito Santo. Porque se você olhar para a sua vida lá atrás, antes de você entregar sua vida para Jesus, você praticava o pecado, você fazia coisas que hoje você sente vergonha, mas antes você não sentia mal. Você tinha prazer, você levava as outras pessoas a fazer o mesmo, porque você se orgulhava da vida que você tinha. Mas hoje você sofre porque você não quer mais desagradar ao Senhor. E isso tudo é o Espírito Santo te convencendo dia após dia. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, já me ajudou bastante na caminhada, que é quando Jesus ele enviou os discípulos para o mar da Galileia e de repente veio uma forte tempestade e todo mundo começou a se desesperar. Os discípulos ficaram com muito medo de morrer. Então assim que o dia começou a amanhecer, Cristo foi até eles andando sobre as águas. Isso mesmo, Jesus não afundou, Jesus ele caminhou sobre as águas para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que domina sobre tudo e todos. E quando os discípulos viram Jesus, na verdade eles não o reconheceram, porque eles estavam com medo, e eles então começaram a achar que era o fantasma. E quando você tem medo no seu coração, esse medo ele te domina, ele te deixa mal, apreensivo, você começa a ver coisas que não existem, você começa a enxergar os problemas maiores do que eles são. Mas Jesus veio para acalmá-los, e Jesus disse assim, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 e o 29. Ele diz assim, coragem, sou eu, não tenho medo. Logo depois Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aleluia! Olha isso, irmãos, que bênção! Pedro não pensou duas vezes quando ele foi chamado. Ele viu Jesus e ele falou, Senhor, deixa eu ir até você. E Jesus falou, venha. Porque Jesus nunca recusou alguém que clama por ele. Ele mesmo disse, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E Jesus então, ele esperou Pedro ir até ele. E quando Pedro desceu do barco, ele começou realmente a andar sobre as águas em direção ao Mestre. E você também, aquilo que você nem imaginava, você conseguiu fazer por causa do nome de Jesus. Porque Deus te chamou.
Você agora tem experimentado o sobrenatural. Você tem vivido dias de milagres, porque só o fato de você estar aqui hoje, mesmo diante de tantas lutas, é a prova de que Deus está com você. Amém? Então olha que exemplo de fé, de confiança. Pedro ignorou o medo, a dúvida e ele seguiu em frente, porque ele sabia que a palavra do Senhor não pode falhar. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, não seja tímido. Obedeça o que Ele te mandou fazer, porque a capacitação vai vir dele e não de você. Amém? Mas você precisa ficar atento, porque é aí que o inimigo vai tentar abalar a sua fé. O plano dele é deixar a sua vida turbulenta. E a Bíblia diz que quando Pedro estava andando sobre as águas, veio um forte vento. E Pedro ele ficou com muito medo. E ele começou a pensar com certeza: nossa, o que eu estou fazendo? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou um pecador, mas eu estou vivendo aqui um sobrenatural. E assim também o diabo vai tentar contra a sua vida. O que significa essas tempestades? Significa que o diabo vai fazer de tudo para que você comece a olhar as circunstâncias e tire o foco de Jesus. Com isso ele vai lançar dúvidas na sua mente. Ele vai usar pessoas ao seu redor para te desencorajar, para te machucar com palavras, tudo para que você desista de ir até Jesus. E quando ele consegue nos paralisar, nós não conseguimos orar como antes. Começamos a duvidar se realmente estamos no caminho certo. Deixamos de olhar para o alvo e começamos a afundar, porque achamos que não temos condições de servir ao Senhor. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nos sentimos dessa maneira? E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia conta que enquanto ele caminhava, ele reparou nesse vento forte e ele começou a afundar. Mas apesar de Pedro ter falhado, ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e o segurou pela mão e o fez andar sobre as águas novamente até entrar no barco. E assim também, meu irmão, vai acontecer na sua vida. Se você começou bem a sua caminhada, mas agora você está afundando por causa do medo ou de algum pecado, clame a Jesus e Ele vai te ouvir. Amém? Você pode até pensar: mas eu já estou fazendo isso e Ele ainda não me socorreu. Pastor, não tem acontecido nenhuma mudança. Parece que a cada dia eu estou me afundando mais. Mas fique em paz, irmão. Se você estiver buscando a Jesus, continue fazendo a sua parte, continue orando, porque no momento certo você vai estar mais firme do que nunca. Amém? Eu quero ler mais 2 versículos que mexem muito comigo e já me ajudaram bastante. Está lá no Salmo 40, em que o salmista disse assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Aleluia! É isso que Deus vai fazer com você. Amém? Ele vai te colocar no local seguro. E por isso nós vamos orar agora. Nós vamos pedir que o Senhor nos capacite, que Ele nos tire de todo lamaçal de pecado, que Ele nos coloque sobre uma rocha firme, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia para te agradecer, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo nesse momento. Meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo o que mais precisar do seu agir. Senhor, que neste novo dia nós possamos estar debaixo da Tua proteção, porque muitas vezes o inimigo quer roubar a nossa bênção. O inimigo vem tentando contra nós. Senhor, quantas vezes nós nos refugiamos no pecado, nós fugimos da Tua presença para termos um pouquinho de momento de prazer, porque estamos vivendo uma vida muito difícil. Mas o Senhor quer ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nos dá o prazer, aquele que sacia a nossa alma. Porque muitas vezes, ó Pai, nós reconhecemos, nós somos inconstantes. Assim como Pedro, ó Pai, uma hora estamos fortes, cheios de fé e com a certeza de que nada e ninguém pode nos destruir. E então ficamos cheios do Espírito Santo, mas em outros dias nos sentimos tristes, vazios e sujos pelo pecado. O desânimo, a falta de esperança são tão grandes que parece até que o Senhor nos abandonou. Meu Pai, por causa desses momentos, muitas vezes nós abandonamos o Senhor, sendo que o Senhor continua nos amando. E por isso te pedimos perdão, Pai.
Nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu amor. Por isso te peço, Senhor, nos ajude, estenda Tuas mãos para nós, Senhor. Nós não merecemos e por isso estamos aqui reconhecendo que somos fracos e pecadores, mas ao mesmo tempo somos amados pelo Senhor. Aleluia! Então ouve, Senhor, o nosso grito de socorro. Nos ajude a seguir em frente quando pensarmos em desistir. Cuida, meu Pai, dessa pessoa que está aqui orando comigo, para que ela nunca se esqueça que tanto nos momentos bons quanto nos maus momentos, o Senhor nunca vai abandoná-la. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.